Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. A igreja que será arrebatada. Aguardamos esse glorioso dia e que Ele nos encontre servindo a Ele, fiel ao Senhor, até aquele dia. Glória a Deus. Estou feliz de estar nessa noite com os irmãos. Gostaria de repartir essa alegria com todos e espero que também esta seja a sua experiência, a alegria de estar reunido com os irmãos. Foi isso que o salmista falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é motivo de grande alegria. E com alegria no coração, eu quero fazer mais uma oração e peço que, se você quiser, feche os teus olhos e dedique ao Senhor mais esse momento em oração. Peça ao Senhor que receba o louvor que você está oferecendo, culto que oferecemos a Ele, nossas vidas. Aleluia. Eu espero você orar. Eu espero você orar. Aleluia. Deus Santo, 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 bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome, desde agora e para todo sempre. Rendemos a ti, ó Deus, nossa gratidão, nosso louvor, ó Deus, com canções, e agora, ó Deus, queremos te louvar, ouvindo o teu evangelho, ouvindo a tua palavra, ó Deus. Ó Deus, recebe a nossa adoração, nosso louvor, o culto que oferecemos ao Senhor. Abre-nos o entendimento, ó Deus, para a tua bendita palavra. Por tua graça, por tua misericórdia, usa a vida do mensageiro. E por tua graça, ó Deus amado, fala conosco. Isso para a glória do teu nome, eu entrego tudo em tuas mãos. Sempre orando, ó Deus, em nome de Jesus. E só quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, semana passada nós aprendemos sobre o espinho na carne na vida de Paulo. E a Bíblia não deixa claro qual era esse espinho na carne. Sabemos que era uma limitação na vida dele. E para nós fica claro que cada um tem a sua limitação. Eu não sei quais são as suas limitações, que têm sido como que um espinho na carne. Mas o fato é que nós aprendemos que a graça do Senhor é suficiente em nossas vidas, que a graça do Senhor nos alcance, que a graça do Senhor extravase sobre a sua vida e que sejamos por Ele, pelo Senhor, transformados, curados, libertos, perdoados, salvos, em nome de Jesus. Amém? Quero convidá-lo nessa nossa quarta mensagem da série Das Trevas para a Luz. Você encontrar na sua Bíblia o Salmo de número 51. Veremos hoje a passagem, ou a oração que o rei Davi fez depois que ele foi resgatado das trevas para a luz. Davi teve um momento de trevas na vida dele, aonde ele pecou, adulterou, e esse pecado tomou proporções muito maiores do que ele imaginaria. E na angústia que ele se encontrava, ele faz uma oração, e se Deus assim permitir, esta será a nossa oração, nossa mensagem essa noite. Salmo de número 51. Vamos começar lendo os primeiros versículos. O salmista, ele disse que ele chegou ao fundo do poço. Eu já encontrei pessoas falando isso. Eu estava no fundo do poço quando o Senhor me encontrou. Quem está no fundo do poço está em trevas. E o Senhor é perito em chamar pessoas das trevas
para a luz. Esta foi a oração do rei Davi. Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, puro quando julgares. Versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 7, ele diz: purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Amém? Davi, o rei Davi, estava comparando o pecado que ele cometeu com uma sujeira no corpo de uma pessoa. Uma pessoa que se encontra suja pelo pecado. Foi essa a comparação que Davi fez quando ele faz a sua oração dizendo: lava-me completamente. Uma pessoa que está em pecado, ela precisa ter algumas atitudes para que seja restaurado, ou nesse processo de restauração. E Davi, reconhecendo o que ele havia feito, esta mensagem, quem vai participar do seminário Transformando Vidas? Amém. Bênção, alguns irmãos aqui levantaram a sua mão. Tem uma irmã que vai ministrar sobre essa palavra que eu estou falando agora. Né, irmã Maiele? Sua palavra, se Deus permitir. Vai falar sobre isso, algo tremendo que aconteceu na vida de Davi e como isso repercutiu na vida dele, quando o alcance que isso teve. E uma pessoa que age, que peca na hora, não mede as consequências, porque está cego pelo pecado. E aí chega o momento em que a fatura vem, chega o momento que a cobrança vem, e vem sempre maior do que uma pessoa esteja proposta ou disposta a pagar. Foi muito intenso o que aconteceu na vida de Davi, e ele disse: eu estou sujo. E ele usa algumas palavras. No versículo 51, ele pede: tem misericórdia de mim, segundo a sua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me da minha iniquidade e do meu pecado. Transgressão, ele transgrediu a lei. Davi era alguém que sabia o que era certo e o que era errado quando ele adulterou. Então ele disse: eu transgredi a lei. Eu preciso ser lavado. Estou sujo. É assim que ele estava se sentindo. E depois ele fala também sobre o seu pecado. Sabe por quê? Porque além de ele ter transgredido a lei, ele estava querendo sustentar uma mentira. Ele tentou mentir. Quando ele adulterou, durante uma guerra, ele manda chamar o marido dessa esposa, dessa mulher, para tentar encobrir. Ele tenta, mandando a família lá fazer uma festa para que ele bebesse e fosse para casa. Ele manda uma carta para o comandante para que houvesse
a sentença de morte sobre aquele homem, ele estava tentando de todas as maneiras apagar o seu pecado, de todas as maneiras humanas. Na força do seu braço, ele estava tentando resolver o seu pecado. E ele disse: eu pequei. Então, mais do que a transgressão, ele ainda pecou, porque ele tentou esconder esse pecado. E ele foi confrontado com esse pecado. E aí depois ele diz que transgrediu, e depois ele ainda pede perdão por sua iniquidade, ou seja, por sua maldade. E sabe qual foi a maldade? Que depois de adulterar, ele manda matar o homem ainda, que foi vítima desta ação terrível de Davi. Então agora Davi, com toda essa consciência que tinha do que ele tinha feito, se sentindo imundo, ele começa a pedir ao Senhor: Senhor, lava-me. Quem sabe essa noite seja a oração de tantos aqui, pedindo: Senhor, lava-me, Senhor. Eu preciso ser lavado pelo precioso sangue de Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro. Aí ele pede: apaga os meus pecados. Quando ele fala sobre apagar, ele está falando das suas roupas, não apenas a minha pele, mas a minha roupa. Eu estou me sentindo imundo. Apaga, Senhor, os meus pecados, purifica-me. Ele faz essa oração, e a purificação daquela época era como se ele estivesse dizendo: me dá outras roupas, roupas limpas, roupas novas, porque essa me trazem memórias tenebrosas, e eu quero, Senhor, um novo começo na minha vida. Quantas pessoas, talvez essa noite aqui, ou que estão nos acompanhando na rede social, estão pedindo: Senhor, um novo começo na minha vida. Eu preciso um novo começo. E ele reconhece o seu pecado, dizendo: meu pecado está para além da minha decisão de pecar. Porque ele disse: em pecado eu fui concebido. A minha natureza é pecaminosa, a natureza do homem se inclina para o mal. Eu recebi um pedido de oração agora, e durante o louvor, irmãos, a graça do Senhor que me faz superar algumas situações para poder estar aqui com os irmãos e me alegrar com a transmissão da palavra, mas o coração do homem é muito mau. O que as pessoas fazem, terrível. Nós vamos orar essa noite, mas quem sabe você possa começar a orar nesse momento, dizendo: Senhor, lava-me, lava-me completamente, Senhor. Eu preciso do lavar do Teu Espírito Santo na minha vida. Reconheço que a sujeira está agarrado a mim, e eu preciso ser limpo novamente. Esta foi a oração que ele estava fazendo. Deixa aberto no Salmo 51, por gentileza, e encontra na sua Bíblia a carta de Hebreus, finalzinho da Bíblia. Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10, a partir do verso 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Diga: pelo sangue de Jesus. Diga: há poder no sangue de Jesus. Diga: há poder no nome de Jesus. Aleluia. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água
limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Amém? Não deixe de congregar, incentive o teu irmão, peça ao Senhor, lava-me, purifica-me, porque nós sabemos que está chegando aquele dia. Que dia? O dia que nós acabamos de cantar, que a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Isso aí. Então, quando nós vemos que está chegando aquele dia, lava-me hoje, agora, nesse momento, lava-me, Senhor, e lava-me completamente. Glória a Deus. Vamos continuar a leitura no Salmo 51, se você puder voltar comigo para lá. Vamos ler dos versículos 8 até o verso 12. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Versículo 10 aqui é a chave do pedido de Davi ao Senhor. E quem sabe a chave da nossa oração essa noite, o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Irmãos, os pecados, a transgressão, a iniquidade de Davi atingiu o rei Davi, o homem Davi, de uma maneira completa. Ele ficou completamente abalado. Ele fala do seu coração, ele fala das suas mãos, ele fala dos seus olhos, ele fala de todos os seus sentidos, da sua mente, os seus pensamentos, tudo isso foi afetado. A consequência do pecado é que a pessoa entra numa espiral de confusão, de decisões erradas, de postura errada. Então o pedido dele, restitui-me a alegria. Então ele pediu, lava-me. Uma pessoa em pecado precisa pedir ao Senhor, me lava. E depois, uma pessoa em pecado precisa clamar ao Senhor, restitui-me a alegria. Porque uma pessoa em pecado e que um dia entregou a vida ao Senhor Jesus, um dia rendeu a sua vida dizendo, Senhor, eu entrego a Ti, e cai no pecado, essa pessoa não está feliz. Ela pode estar iludida, e essa ilusão tem data de validade, e chega um momento em que tal pessoa se depara com a miséria espiritual que se encontra, e a tristeza começa a corroer por dentro. O salmista, Davi, ele fala de dor nos seus ossos, de dor na sua pele. Ele fala de que aquilo estava consumindo a vida dele. Ele disse, Senhor, eu não aguento, porque o meu travesseiro tem sido encharcado de tantas lágrimas de choro e lamento que dia após dia, e esse pecado tem me alcançado, está sempre diante de mim, e eu preciso, Senhor, restaura-me a alegria, Senhor. Uma pessoa em pecado é uma pessoa que está vazia, que está triste.
E assim encontrava-se o rei Davi, rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, mas que naquele momento estava sendo consumido por sua consciência daquilo que ele havia feito. E ele pede júbilo e alegria. Diz: eu preciso de uma profunda alegria, Senhor. Eu sei porque já experimentei essa profunda alegria e agora estou numa profunda tristeza. Restitui-me, Senhor, a tua alegria. Restitui-me, Senhor. Será que pode ser também a sua oração? Lava-me, Senhor. Restitui a minha alegria, Senhor. Ele queria construir o templo para Deus e foi recusado por Deus. Tem muito sangue na tua mão. Você é um homem violento. Ele tinha mandado matar o homem para poder ficar com a mulher, sendo que ele era casado. E ele então deixa tudo preparado para o seu filho. O filho do pecado que ele teve durante o pecado faleceu, mas por misericórdia do Senhor ele teve novamente um filho chamado Salomão. E Deus o escolheu para que continuasse a linhagem real. E aí nós podemos ver se cumprindo o que está lá em Romanos capítulo 5 e o versículo de número 20, aonde esteve muito pecado, transbordou a graça de Deus. Aonde o pecado foi agigantado, a graça do Senhor transbordou. Que a graça do Senhor transborde sobre a sua vida, sobre seu casamento, sobre a sua família. Graça do Senhor. Aonde abundou o pecado, aonde esteve presente o pecado, a graça do Senhor foi sempre e sempre será muito maior sobre nós. Bem, ele estava triste porque ele fora alguém usado por Deus. E ele disse: eu quero novamente ser usado por Deus. Mas triste como eu estou, eu não consigo. A Bíblia fala de que nós podemos entristecer o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo. Então existem pessoas que estão tristes porque inclusive eram usadas por Deus, mas porque por alguma razão deixaram o seu coração o enganar e agora estão ou sentem-se impedidas de exercer o seu ministério. E o rei Davi, quando entendeu isso, disse: eu não suporto isso, Senhor. Restitui-me a alegria. E depois nós vemos ele pedindo, nos versículos 13 a 19, do Salmo 51, versos de 13 a 19. Então, se o Senhor restituir a minha alegria, né? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos no teu altar. Bem, aqui nós vemos Davi pedindo ao Senhor. Eu cantava louvores ao Senhor.
eu falava da sua bondade a outras pessoas. Hoje eu estou impedido, mas eu quero te pedir, Senhor, usa-me mais uma vez. Usa-me novamente, porque eu quero, aonde eu pequei, eu quero ser boca de Deus para dizer, não entre por esse caminho, porque é caminho de morte. Fuja desse caminho, que é caminho de perversão, que é caminho de tristeza, de angústia. Estive nesse lugar. Senhor, me usa, porque eu quero falar às pessoas. Usa-me, porque eu quero novamente cantar louvores ao Senhor. É isso que o rei Davi estava pedindo. Você quer ser usado por Deus? Quem sabe essa noite você possa fazer sinceramente essa oração. Usa-me, Senhor, para louvor e glória do teu nome. Me usa. Aqui estou. Irmãos, temos muitas pessoas para serem alcançadas em nossas cidades. Alguém sabe o que significa PGM? Isso, um aglomero aí de pessoas em tempo diferente falando, mas é isso aí. Pequeno grupo multiplicador. Quem está no grupo da igreja, e quando vê as fotos chegando, ou mesmo nas redes sociais, vai convir comigo que de pequeno grupo não tem quase nada. Pequeno grupo se tornou um grande grupo. Mas isso não é legal, não. Pastor, a ideia não é crescer? Sim. É crescer e multiplicar. É um pequeno grupo multiplicador. Amém? A oração de Davi foi: usa-me, Senhor. Amém? Então diga: Senhor, eis-me aqui. Usa-me. O pequeno grupo que eu participo vai multiplicar. E eu estou aqui. Pode me usar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor e selar esse momento? O pecado que Davi cometeu criou um estrago muito grande na vida dele, na família dele. E chegou um momento em que ele disse que o pecado que ele cometeu, na verdade, foi contra a mulher, Batseba era o nome dela, foi contra Urias, o marido dela, foi contra o povo que ele representava, o povo de Deus. Mas ele sinceramente chegou ao Senhor e disse: pequei contra ti somente. O que mais me dói, Senhor, é que eu pequei contra o Senhor. Por isso eu te peço, lava-me completamente, Senhor. Por isso eu te peço, transforma minha vida, Senhor. Liberta-me, purifica-me, dá um novo coração para mim, Senhor. Porque o meu coração é inclinado para o mal. O coração do homem é assim. Nós, seres humanos, em geral, somos atraídos para o mal. E se nós buscamos o que é bom, não é por uma iniciativa nossa, mas o Senhor, através de nós, é quem opera. Nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 16, o ministério do Espírito Santo, que diz que o Espírito Santo é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Uma pessoa pode estar em pecado e ainda assim está orando. Está em pecado, está cantando, batendo palmas, lendo a Bíblia. Pode estar fazendo qualquer uma dessas coisas, mas está em pecado. Ela só será confrontada
pelo pecado se o Espírito Santo de Deus mover na vida dela. Do contrário, sabe o que nós, seres humanos, pensamos? Não estou tão mal assim, não. Tem pessoas que estão bem piores do que eu. E tem outros que fizeram isso. Então, o ser humano é assim. Cria justificativa para tantas coisas. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, sinceramente, o Espírito Santo de Deus nos constrange. Então nós começamos a orar como Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus. Apaga as minhas transgressões, lava-me, porque eu sou pecador, eu tenho pecado. E aqui, no versículo 10, relendo com os irmãos, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Então aqui ele estava dizendo: Senhor, transforma a minha vida, transforma-me. Lava-me, restitui-me, limpa-me e transforma-me. Olha o que ele estava falando. Os olhos dele precisavam ser purificados. A mente dele precisava ser purificada. As mãos dele precisavam ser purificadas. Todo o seu ser, as roupas, ele disse: eu preciso, Senhor, de um novo começo. Transforma a minha vida. Essa é uma noite de um novo começo para você. Essa é uma noite de novo começo para aqueles que estão reconhecendo o seu pecado e estão pedindo: Senhor, transforma a minha vida, transforma-me, porque eu quero começar novamente. O seminário, que, se Deus assim permitir, acontecerá, é justamente para isso. Para que nós possamos pedir: Senhor, limpa-me, transforma-me, purifica-me, restitui-me, Senhor, tudo aquilo que eu deixei escapar por entre os dedos. Mas não precisamos esperar o seminário para fazer essa oração. Podemos começar essa noite. Essa noite o Senhor deseja operar transformação em nossa vida. Quando nós entendemos como um pecador arrependido age. Ele coloca tudo na primeira pessoa. Nós vimos ali: lava-me, restitui-me, usa-me, transforma-me, Senhor. Nós vamos cantar esse louvor que pede um novo coração.